Olá! Hoje eu vou fazer um exercício de história com vocês. Partindo de uma premissa, o que teria acontecido se o Brasil tivesse se aliado à Alemanha antes da Segunda Guerra começar, uma possibilidade plausível, eu vou tentar desenhar o que teria acontecido então com o Brasil. A ideia para este vídeo nasceu de uma leitura muito boa que eu fiz de um livro escrito por Robert Cowley, um autor britânico, historiador. O livro se chama E Se? E neste livro ele fala como seria a história se os fatos fossem outros. Aí ele trabalha com se Napoleão invadisse a América, se Hitler tivesse invadido a Inglaterra, e se o dia D fracassasse, e assim por diante. Dessa leitura surgiu então a ideia de fazer este vídeo com este exercício. O que teria acontecido se o Brasil tivesse se alinhado à Alemanha antes da Segunda Guerra começar? Vamos lá! Para podermos fazer esse exercício histórico, para a gente entender essa possibilidade, precisamos voltar para os turbulentos anos 1930. O Brasil, assim como o resto do mundo, vivia uma era de extremos. De um lado, a chamada ameaça comunista. Do outro lado, o avanço de ideologias nacionalistas e autoritárias. E no meio, um sistema capitalista democrático abalado pela crise da Bolsa e a depressão dos anos 30. E é nesse caldeirão fervente que surge no Brasil a Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada pelo escritor e político Plínio Salgado. A Ação Integralista Brasileira pregava um Estado autoritário, corporativista e ultranacionalista, sob o lema Deus, Pátria e Família. Eram os camisas verdes, e seu cumprimento, a NAUE, ecoava em comícios por todo o país, reunindo centenas de milhares de seguidores. No começo, os integralistas até apoiaram o golpe de Getúlio Vargas, que instaurou o Estado Novo, em 1937, achando que iam ganhar um lugar de destaque no novo regime. A decepção veio rápido. Vargas, sempre astuto, dissolveu os partidos políticos, inclusive a AIB. O Estado Novo de Getúlio Vargas, um regime centralizador, nacionalista e admirado por vários setores autoritários na Europa, navega em meio às tensões globais, que no final da década de 30 aumentam. E as potências se dividem entre o eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os democráticos, que são Reino Unido, França e, à distância, os Estados Unidos. Enquanto os comunistas da União Soviética passam a flertar com os dois lados. Historicamente, Vargas soube equilibrar essas forças e acabou alinhando o Brasil com os aliados, em 1942. Mas e se tivesse sido diferente? E se, por razões econômicas, ideológicas ou estratégicas, o governo brasileiro tivesse decidido aprofundar sua relação com a Alemanha, construindo uma parceria política e militar? Este é o ponto de partida do nosso exercício de imaginação. Vamos então fazer aquele exercício proposto. Lembre-se, isso é apenas um exercício histórico. Para fazê-lo, você precisa ter um conhecimento histórico, não é só uma mera suposição. Então, toda essa linha de pensamento que eu vou fazer agora é em cima dessa possibilidade, analisando fatos históricos e fatos paralelos que poderiam ter acontecido, ancorados exatamente na história. Vamos então desenvolver esse pensamento. Para que o Brasil se aproximasse realmente de Berlim, algumas condições precisariam existir. A primeira é econômica. Nos anos 1930, a Alemanha já era um parceiro importante, especialmente através de acordos de compensação, que permitiam vender café e comprar maquinário industrial. Se esse comércio tivesse crescido ainda mais, e se os americanos não tivessem oferecido seus empréstimos e comprassem também nossos produtos, e depois até oferecesse ajuda militar, Vargas poderia ter visto na Alemanha um parceiro ideal para acelerar a industrialização do país. Seria uma primeira condição. A segunda condição é ideológica. O Estado Novo tinha características autoritárias e setores do governo admiravam a disciplina, a propaganda e a eficiência da Alemanha nazista. Se essa admiração se aprofundasse, Vargas poderia considerar uma aproximação maior,
não apenas conveniente, mas até desejável, uma forma de se contrapor à influência americana no hemisfério. Você precisa sempre lembrar-se de que o Brasil teve uma forte colonização alemã, principalmente no sul do país, Alemanha e italiana, e poloneses, ucranianos também. Mas a população alemã no sul do país era muito grande, então a simpatia e a admiração pelo que estava acontecendo na Alemanha, lembre-se, esses colonos que vieram para cá saíram de uma Alemanha destruída, de uma Alemanha em ruínas, sem perspectiva, por isso que vieram aqui para a América. Quando eles recebem a notícia de que a Alemanha estava se reconstruindo, que a vida estava melhor, que a economia voltou a ser forte, então eles naturalmente fizeram o caminho de volta, muitos deles. E muitos que aqui ficaram sonhavam em ter aqui no Brasil o mesmo movimento político e ideológico que estava acontecendo na Alemanha, o nazismo. Para você ter uma ideia, o Brasil tinha mais de 30 mil filiados no Partido Nazista, na Alemanha, o que só era permitido na Alemanha para nativos da própria Alemanha. Ou seja, a corrente ideológica nazista no Brasil era muito forte. E essa corrente ideológica chegou no exército brasileiro, nas forças armadas. Muitos generais brasileiros eram simpatizantes da Alemanha. E não foi à toa que o governo Vargas vacilou. Ficou meio que no meio do caminho entre as duas ideologias, entre uma escolha que ele teria que fazer. Por isso esse exercício nosso aqui hoje é muito importante. A terceira questão, o terceiro fator, é geopolítica. Num mundo onde os Estados Unidos estivessem menos atentos ao Atlântico Sul, mais isolacionistas, como eram antes de Pearl Harbor, ou mais divididos internamente, pois havia um movimento simpático a Hitler também nos Estados Unidos, inclusive encabeçado por Walt Disney e Charles Lindbergh, o Brasil teria mais espaço para agir sem enfrentar uma reação imediata de Washington. Nesse cenário, em 1938 ou 39, o Brasil poderia assinar com Berlim um acordo de cooperação estratégica, oferecendo acesso a portos, intercâmbio militar e apoio diplomático. No entanto, essa escolha não viria sem consequências. Nos anos 1930, mesmo antes da guerra, os Estados Unidos já consideravam o Atlântico Sul vital para a sua segurança. Uma aproximação explícita do Brasil com a Alemanha seria vista como uma ameaça direta ao hemisfério ocidental. Portanto, a primeira reação seria econômica. Os Estados Unidos imporiam embargos severos, cortando fornecimento de petróleo, peças industriais, combustíveis de aviação e até financiamento. Para um país que dependia do exterior para quase tudo nesses setores, isso significaria uma crise econômica profunda. A indústria nascente perderia ritmo, a marinha ficaria sem combustível e o exército sem peças de reposição. Ao mesmo tempo, Washington intensificaria suas relações com Argentina e Chile, buscando isolar o Brasil diplomática e economicamente. A tese da segurança continental, que seria consagrada na Conferência do Rio em 1942, surgiria muito mais cedo, buscando isolar o país. Vargas, ao perceber a reação, teria que decidir entre recuar ou aprofundar a aliança. Se persistisse, o Brasil entraria num caminho sem volta. Tomada a decisão de se alinhar com a Alemanha, era um caminho sem volta. O Brasil, então, teria que encarar as consequências dessa decisão, que poderia levar até as nossas forças armadas a lutarem do lado alemão na guerra. Com o Brasil alinhado à Alemanha, o Atlântico Sul deixaria de ser uma área relativamente tranquila da guerra e se tornaria um teatro estratégico. A costa nordestina, especialmente Natal e Recife, seria vista com enorme preocupação pelos aliados. Mesmo que o Brasil não permitisse a instalação de submarinos alemães permanentemente, a simples possibilidade já tornaria a região um alvo prioritário. Navios brasileiros com bandeira do eixo seriam monitorados, inspecionados e até atacados por forças britânicas e americanas. E quando a guerra começasse de fato na Europa, qualquer navio mercante brasileiro correria o risco de ser confundido com um navio alemão ou de prestar ajuda ao eixo. O Atlântico Sul se transformaria num espaço de incidentes diplomáticos, abordagens no mar e confrontos esporádicos, décadas antes da presença americana se consolidar ali. Em 1939, o exército brasileiro ainda usava armas da Primeira Guerra Mundial. Sua marinha era pequena e desatualizada, e a aviação praticamente inexistia.
Mesmo que a Alemanha decidisse ajudar, as distâncias eram enormes. O Atlântico estava sob vigilância britânica. Pouco ou nenhum equipamento realmente avançado conseguiria chegar ao país sem ser detectado ou interceptado. Portanto, o Brasil seria um aliado político, não um aliado militar decisivo. Sua importância estaria na geografia, e é exatamente isso que tornaria o país tão sensível aos olhares americanos. Na vida real, o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados, em 1942, após o afundamento de seus navios por submarinos alemães. Mas, no nosso cenário alternativo, os eventos se inverteriam. Quando os Estados Unidos entrassem na guerra após Pearl Harbor, haveria um dilema: tolerar um aliado do eixo no Atlântico Sul ou agir rapidamente. A resposta histórica dos Estados Unidos sempre foi clara: não permitir forças hostis no hemisfério ocidental. A América para os americanos. Assim, dois caminhos são plausíveis neste exercício histórico. Parte das Forças Armadas, especialmente a alta oficialidade do Exército, tradicionalmente pró-americana, poderia derrubar Vargas. Um governo provisório, alinhado a Washington, restauraria relações com os aliados. Esse seria o desfecho limpo, provavelmente o mais desejado pelos Estados Unidos. Mas, se este golpe não ocorresse, os americanos poderiam lançar uma operação militar limitada, ocupando Natal e Recife. Como na realidade fizeram, mas de uma maneira pacífica. É só assistir um vídeo aqui do canal, onde eu falo da invasão dos Estados Unidos ao Brasil em 1941. A invasão de Parnamirim. Uma história incrível. Vou deixar aqui o link para este programa. E fazendo isso, os americanos garantiriam rotas aéreas, expulsando qualquer possível presença alemã. Isso estava inclusive entre as opções estudadas pelos americanos na vida real, caso o Brasil não os apoiasse. Essa ocupação poderia durar meses e levar o país a negociações forçadas. O Brasil não teria como resistir militarmente. A invasão americana aconteceu. Soldados armados chegaram e tomaram a base de Parnamirim, enquanto que os diplomatas, tanto americanos quanto brasileiros, e o Estado-Maior brasileiro discutiam o que fazer. Por fim, chegaram a um termo e, finalmente, Parnamirim foi cedido aos americanos, mas foi à base de forceps, ou seja, foi à força. E o que aconteceu foi uma invasão no Brasil. Isso é fato, não é um exercício de, como a gente está fazendo aqui hoje, tá? É um exercício histórico. Se você quiser saber mais, tá aqui o link, tá? Do programa, a invasão do Brasil pelos Estados Unidos, 17 para 18 de dezembro de 1941. É muito interessante. Dê uma olhada. Independente de que forma este conflito terminasse, o resultado seria sempre prejudicial ao país, pois sofreríamos danos econômicos profundos, ficaríamos isolados diplomaticamente e também politicamente, não teríamos credibilidade internacional no mundo pós-Segunda Guerra, demoraríamos mais décadas para a nossa industrialização e perderíamos qualquer chance de participação direta na reconstrução do pós-guerra. Não haveria FEB na Itália, não haveria Força Aérea Brasileira operando na Europa, e o protagonismo brasileiro nos acordos pós-1945 desapareceria. Em vez de ser visto como um país que lutou pela democracia, seria percebido como um país que flertou com o autoritarismo e escolheu o lado errado. E as marcas desse hipotético alinhamento com a Alemanha deixaria marcas duradouras. Nossa relação com os americanos seria profundamente enfraquecida e marcada por desconfianças. A nossa economia demoraria muito mais a se recuperar. O papel do Brasil na fundação da ONU seria irrelevante. A geração que lutou na Europa e conquistou prestígio internacional jamais existiria. E o país entraria nos anos 1950 mais pobre, politicamente fragmentado e com menos autonomia. O que poderia nos empurrar para um lado errado ainda na Guerra Fria. Em vez de projetar liderança regional, o Brasil se tornaria um país de quem todos desconfiariam. Seríamos observados e limitados pelos vencedores da guerra. Quando olhamos para esse cenário alternativo, percebemos que o alinhamento com a Alemanha no final dos anos 30 teria sido, acima de tudo, um desastre estratégico. O Brasil sacrificaria sua posição privilegiada no hemisfério e sua relação com os Estados Unidos. Sua industrialização e sua credibilidade internacional seriam também sacrificados, sem ganharmos capacidade militar real ou benefícios geopolíticos. O país teria apostado num cavalo perdedor e pagaria um preço alto por isso.
A história real mostra que, apesar das ambiguidades iniciais, o Brasil fez uma escolha pragmática e, no fim, acertada. Apoiar os aliados, participar da vitória e entrar no pós-guerra com prestígio, influência e oportunidade de desenvolvimento foi um passo certo. Nosso exercício de imaginação serve justamente para mostrar como escolhas internacionais moldam destinos nacionais e como decisões tomadas em momentos cruciais podem determinar décadas de história. Fica o exercício e a lição aprendida. Assim era o mundo no final dos anos 30, sem sombra de dúvida, um momento efervescente, politicamente, ideologicamente, economicamente e militarmente. Tem um paralelo aí com o que está acontecendo hoje no mundo, o que nos leva a refletir. Espero que você faça essa reflexão e que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário ao final. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História, que pode te levar para um campo de batalha em um dos nossos roteiros. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Mais uma vez agradeço a sua atenção e volto logo com mais histórias. Até mais!